Bom dia, paz de Jesus Cristo para todos vocês. Eu estou passando aqui, né? Aleluia. Então aqui tem uma igreja aqui do lado, aqui tem uma igreja católica bem grande, né? Então, a hora que eu estava passando aqui, essa igreja católica, ela estava amarrotada, cheia, lotadíssima, até nas escadas tinha gente. E agora já terminou a missa, né? Aí o pessoal começou a sair. Ainda tem gente lá dentro, mas o pessoal ainda estão aqui fora, tem um monte de gente aqui do lado, né? Eu não estou passando aqui para falar dos católicos, não. O que chama a minha atenção, irmãos, o que chama a minha atenção é que a hora que eu estou passando aqui, mas tinha tanta gente, criança, jovem, velho, de tudo quanto é idade, sabe, saindo da igreja. E lá dentro da igreja estava cantando uma música lá, não sei dizer bem o que era, mas estavam, né? Então, o que nos chama atenção é que em pleno século XXI, ainda tem pessoas, igreja, irmãos, ainda tem pessoas adorando estátuas de ouro, de pedra, de bronze, de cobre. Como eu já disse, eu não tenho nada contra os católicos. É o que a Bíblia diz, irmãos. Deus, ele não tem nada contra ou seja, recapitulando, Deus ama o pecador, mas ele só não ama o pecado que o pecador comete. Ele ama o pecador, mas ele não ama o que o pecador faz. E isso me impactou porque era tanta gente, eu tive vontade de gravar, mas aí a gente tem que ter vigilância, né? Para me mostrar para vocês o tanto de gente que estava saindo desse local. Mas o que chama atenção, irmãos, é que em pleno século XXI, ainda tem pessoas assim, iludidas, enganadas. Isso é triste, sabe? Isso é muito triste. Isso é triste. Ainda tem pessoas enganadas, irmãos. Igreja. Ainda tem pessoas enganadas. Ainda tem pessoas iludidas com falsas religiões. Ora, aí eu comecei a meditar. Meu Deus, se a igreja evangélica, que muita gente frequenta, não consegue libertar pessoas, libertar vidas, quanto menos uma igreja dessa, irmãos. Quanto menos. Então, o que chama atenção é que ainda tem gente iludida, ainda tem gente enganada. E aqui do lado, né, a igreja católica fica ali, passa essa rua, vira a esquina, é a igreja católica. E aqui eu tô em frente a uma igreja, Ministério Assembleia de Deus do Belém. Eu estou em frente a esse local. Eu não vou mostrar porque tem gente ali na porta, mas é que tem culto aqui de manhã. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo de manhã.
Então tem culto de manhã. Irmãos, passando aqui em frente à igreja, essa igreja vazia, poucas pessoas, poucos irmãos, poucas irmãs aqui, sabe? É que tem algumas pessoas ali na frente, eu não vou mostrar, mas está escrito Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, o que chama atenção, irmãos, é que a igreja católica lotada e a igreja aqui do lado, a Assembleia de Deus, vazia. E com algumas pessoas só, né? Então, a gente vê que o povo, eu tô trazendo isso aqui, gente, entenda, não é para falar nem mal e nem bem de ninguém. É para falar a realidade que a gente vive nos dias de hoje. Eu passei em frente à igreja católica amarrotada de gente. Amarrotada de gente. E a igreja evangélica com algumas pessoas só. Com algumas pessoas. Então, é assim, que as pessoas conhecendo a palavra na íntegra, na verdade, se elas conhecendo a Bíblia, muitas das vezes não são libertas dos demônios, dos espíritos, muitas vezes não são libertas. Como que vai ser liberta de outro jeito? Não tem como, gente. E sabe, isso mexe com o espiritual da gente, porque é muita, vamos dizer assim, é muita cegueira espiritual. Pessoas ainda adorando a imagem de esculturas, adorando a religiões pagãs, né? E deixando de adorar o verdadeiro Criador, deixando de adorar o verdadeiro Deus, em espírito e em verdade, né? Como diz a palavra do Senhor. E vós adorareis a mim em espírito e em verdade. Isso significa que eu não preciso me prostrar diante de uma imagem, aleluia, para ser abençoado, para Deus me ouvir. Eu não preciso fazer isso. Ninguém precisa fazer isso. Eu repito, eu não tenho nada contra os católicos, compreende? Mas o que chama atenção é que muitos católicos, muitas pessoas dessas religiões preferem continuar na mentira, preferem continuar no engano e na idolatria, porque imagem de escultura é idolatria. Imagem de escultura é idolatria. E onde tem idolatria, irmãos, não adianta a gente querer fugir da verdade. Onde tem idolatria, tem demônios. Tem demônios. Ali as pessoas, eu fiquei sentada do lado, tem banquinhos do lado direito, do lado esquerdo, na frente da igreja. Então eu fiquei sentada ali, eu fiquei ouvindo lá. Eu fiquei observando, né? Sabe, as pessoas, elas a impressão que dá é que elas preferem continuar sendo enganadas. E está escrito no Salmo 115. Salmo 115, irmãos, fala sobre imagens. Fala sobre a idolatria. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem ouvido, mas não escuta. Tem boca, mas não fala. Aí você que está aqui, você fala assim, você que já é crente há muito tempo, você fala assim, irmã, isso daí, tô cansado de ouvir essa palavra, irmã. Ixi, sei de cor e salteado. Pois é, eu também. Só que tem muitos que ainda não sabem. Tem muitos que ainda não sabem e tem muitos que sabem, mas não querem deixar de praticar.
Porque para eles, ter uma religião é ter Deus. Eu vou repetir. Para eles, ter uma religião é ter Deus. E não é. Ora, mas se nem o evangélico, se nem o crente tem Deus, se não andar corretamente, porque a Bíblia fala que Deus não habita em templo sujo, Ele só habita num templo limpo. E esse templo, quem que é esse templo? As paredes? Não. Esse templo sou eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não está nesses lugares. Por quê? Porque foram feitas por mão de homens. A imagem foi o homem que produziu a imagem. A imagem foi o homem que criou. Foi o homem que criou aquelas imagens. Todas as imagens que você conhece, que eu não vou precisar citar aqui. Tá compreendendo? Então, quem é maior? Quem é maior? A criatura ou o Criador? Quem é maior? São Jorge ou Jesus Cristo? Quem é maior? Nossa Senhora Aparecida ou Jesus Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Quem é maior? Né? Então, é para se pensar. É para se pensar. Quem é maior? Aleluia, a Santa Luzia, a Santa Edu Virgem. É tanto santo, irmãos, que Deus me livre. É muito santo. Louvado seja Deus. Então, só para descontrair, uma vez eu vi um vídeo de comédia, né? Um vídeo curtinho de comédia, né? Então, o marido estava saindo para ir trabalhar de bicicleta. Ele estava indo trabalhar de bicicleta de manhã cedo. Então a mulher falou para ele assim: vai, meu marido, vai com Deus, vai com Nossa Senhora Aparecida, vai com a Santa Edu Virgem, vai com São Jorge, vai com não sei com quem. E começou a fazer o sinal da cruz sobre o marido. E, entre aspas, abençoando ele com tudo quanto era santo. Vai com a Nossa Senhora Aparecida, vai com o santo não sei o quê, com o santo. Foi muito divertido esse vídeo. A hora que o homem monta na bicicleta para ir trabalhar, a hora que ele monta na bicicleta, ele cai. A bicicleta cai com ele, plefe no chão. Aí ele olha para ela e fala assim: ó, eu sabia que isso não ia dar certo, hein? Esse tanto de santo montado na minha bicicleta. Eu sabia que isso não ia dar certo. Esse tanto de santo montado na minha bicicleta é o que dá. Tá vendo aí? Já cai. Antes mesmo de sair de casa, eu já caí. Eu sabia que isso não ia dar certo. Esse tanto de santo montado na minha bicicleta. Então foi assim, muito engraçado o jeito que ele falou. E é verdade. É santo para não acabar mais. E nenhum faz nada. Nenhum muda nada. Nenhum liberta ninguém. Nenhum cura ninguém. E por aí vai. E o que nos chama mais atenção é que em pleno século XXI está cheio de gente acreditando ainda nessas coisas. E outra parte prefere, conhece a verdade, conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, que Deus abomina a idolatria, mas essa pessoa prefere continuar se iludindo com aquilo.
Então, o Salmo 115 fala, aleluia, não darei a minha glória às imagens de escultura. Leia lá o capítulo inteiro para você ver. Eu sei que muitos aqui já conhecem, mas leia lá para você ver o que fala o Salmo 115. E tem muita gente ainda nisso, irmãos. Aleluia. Esses dias eu conversei com uma mulher, uma senhora já de mais de 70 anos, e eu percebi que ela era católica, mas uma pessoa muito simpática, muito simpática. Aí a gente começou a andar junto assim na rua, ela andava devagar e eu comecei a andar os passos dela, né? Ela me cumprimentou com um sorriso, então ali a gente fez uma amizade muito rápida ali. E aí a gente começou a subir uma subidinha da rua e ela começou a pedir ajuda para os santos. Aí eu falei para ela assim, a senhora tem certeza que esse santo que a senhora está pedindo ajuda vai te ajudar? Porque é só o ditado que fala que para descer todo santo ajuda. Agora para subir, santo nenhum vai ajudar. Aí ela me olhou assim, ela falou assim, eu tenho fé na Nossa Senhora Aparecida. E começou a falar os santos que ela adorava, né? E ali eu comecei a falar da palavra de Deus para ela, comecei a falar de Jesus para ela, e ela ignorou. Ela não aceitou. Ela parou e falou assim para mim, cada um com a sua fé. Eu tenho fé na Nossa Senhora Aparecida e é ela que vai me salvar. Veja bem, irmãos, isso foi esses dias atrás. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia da ignorância dela, Jesus. Tenha compaixão da ignorância dela, meu Deus. Então, e o que me parecia que aquela senhora, uma senhora muito amável, né? Só que para subir é só Jesus que ajuda. O povo diz aquele ditado, para descer todo santo ajuda. Mas e para subir? Para subir, só Jesus Cristo ajuda. E eu tentei pregar a palavra de Deus para ela, ela não aceitou. Ela não aceitou, aí ela pegou e falou assim, fica com a tua religião para lá, que eu fico com a minha Aparecida para cá. Tá bom? Tchau. E deu tchau para mim. Tava determinada a seguir o Deus dela. Você tá entendendo, irmãos? Tá entendendo que muitas pessoas vão perder a alma, perder a salvação, por não querer se converter à verdade? A pessoa não aceita. Ela não aceita a verdade. Ela não aceita a palavra de Deus como ela é. Ainda que na Bíblia dos católicos está escrito lá, no Salmo 115. A Bíblia dos católicos está escrito lá, para não adorar a imagem. Entende? Então, é terrível, sabe? É terrível a gente ver em pleno século XXI, Cristo aí às portas, né? Cristo regressando a qualquer momento e o povo ainda na idolatria. Infelizmente. É muito triste, irmãos. É muito triste. É muito triste. Porque a pessoa está apegada a uma religião. Ela está apegada a algo que o homem criou. Então, fica com essa palavra, com essa reflexão. E olha, se nós que conhecemos a Bíblia estamos correndo o risco de perder a salvação, imagina os tais na idolatria. Bom, pode ser que na última hora se converta, mas eu acho meio difícil para quem teve a vida inteira para conhecer a Bíblia e na última hora dizer, sabe, que se converteu. Então é uma coisa que é para se pensar, é para se meditar e é para a gente se converter a cada dia mais a Deus. Que Deus te ilumine.